Força-tarefa é uma união importante quando o assunto é pôr um fim à corrupção. Na Lava Jato, o trabalho de investigação já provou que é bastante eficiente. O sucesso da operação pode ser medido pelo grande volume de recursos públicos já recuperados. A corrupção, ela tira as crianças das escolas, tira a merenda escolar, ela enche os corredores dos hospitais, ela dificulta o acesso à casa própria dos pobres. Então a corrupção, ela é nefasta. Ela é tudo de ruim. Por isso ela precisa ser enfrentada, ela precisa ser combatida. E o financiamento das campanhas eleitorais é um canal para a corrupção. Porque o financiamento, na verdade, ele se consubstancia em um empréstimo. A pessoa financia a campanha eleitoral, mas depois ele tem o dinheiro de volta, mediante obras e serviços. Proveniente de quê? Das licitações fraudadas. E às vezes, mais grave, nem das licitações fraudadas, ao desvio puro e simples do dinheiro público. Lavagem de dinheiro. A gente sabe que as campanhas eleitorais, elas são financiadas com dinheiro público. Só que elas são financiadas com dinheiro público ilicitamente, com dinheiro público proveniente do desvio. A princípio, parte de investigação partiu de Londrina, no Paraná. De um lado, os alvos, doleiros, operadores do mercado de câmbio envolvidos em esquemas corruptos. Do outro lado, uma força-tarefa importante na busca da justiça. A polícia, ela cumpre o mandado expedido pelo juiz. Por isso, a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, especializada em crimes financeiros, começou a desvendar o esquema de corrupção. A operação, ela é da Justiça Federal. Não se pode fazer prisão preventiva se não for por ordem de um juiz. Neste caso, o juiz federal Sérgio Moro. Nós estamos para dar apoio, para que o juiz ele tenha todo o apoio, todo o suporte necessário para levar a efeito o seu objetivo, que é condenar os culpados e absolver os inocentes. Essa é a tarefa do juiz. Depois de 4 meses de diligências, a Polícia Federal descobriu que o esquema de corrupção era bem maior do que se imaginava. A partir daí, com autorização da Justiça Federal, foram feitas escutas telefônicas e quebras de sigilos bancário e fiscal. O Ministério Público Federal também se mobilizou no combate à corrupção. Uniões que permitem um trabalho importante a favor da sociedade. Nós temos uma força-tarefa envolvida nessa apuração. Delegados da Polícia Federal, exclusivamente destinados à investigação dos crimes. Nós temos auditores da Receita Federal, auditores da Corregedoria Geral da União e nós temos também membros do Ministério Público. O Ministério Público Federal lançou a campanha 10 medidas contra a corrupção. São 10 temas, de fato. Alguns se referem diretamente a nós, como, por exemplo, os recursos no processo penal. A AJUF defende há muito tempo que a condenação em segundo grau, ela propicie a execução imediata da pena. O Supremo Tribunal Federal, há poucos dias, decidiu que isso é possível. Foi um avanço na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas a AJUF, de há muito, defende essa tese. Dentro do Prêmio Boas Práticas, lançado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a força-tarefa da Operação Lava Jato foi premiada. É possível, né, mudar as instituições para que elas funcionem de uma maneira mais eficaz em relação a essa criminalidade que nos perturba e nos entristece. Nós temos equipes trabalhando
de procuradores regionais na 4ª região, nós temos uma equipe de subs trabalhando junto ao STJ e temos um núcleo também no STF. Esse prêmio é interessante porque incentiva os participantes do processo a sempre melhorar, então é um reconhecimento, não que alguém vai trabalhar por causa do prêmio, mas claro que é uma recompensa que vem em boa hora. O esforço caminha junto por todos os lados. A nossa luta ela vem já de bastante tempo nesse sentido, porque todas as medidas que nós pleiteamos são medidas que visam a prestação jurisdicional rápida e o enfrentamento à corrupção. Portanto, essa é a função da AJUF, dar apoio aos juízes federais para que eles julguem. E muitas lutas ainda estão pelo caminho para que vitórias sejam conquistadas. A vida republicana no Brasil, ela exige o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado está previsto na Constituição Federal. Na prática, algumas autoridades públicas teriam direito de serem julgadas pelos tribunais superiores, diferente do cidadão comum. Por exemplo, prefeitos são julgados pelos tribunais de justiça estaduais. Governadores, deputados e senadores são de competência do Superior Tribunal de Justiça. Presidente da República e ministros de Estado devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das nossas propostas é o fim do foro privilegiado. Hoje o foro privilegiado ele não se justifica mais. Na verdade, a história republicana brasileira é uma história sem foro privilegiado. Lembra do escândalo de corrupção que ficou conhecido como Mensalão? Parlamentares suspeitos de vender votos e julgamentos que se arrastaram. Foram gastas 60 sessões do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. Foram gastos 1 ano e meio de pauta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do Mensalão. Às vezes, um mero recebimento de denúncia no Supremo Tribunal Federal demora mais de 6 meses. Uma lentidão que ninguém quer, ainda mais quando o assunto é condenar a corrupção. Isso, na primeira instância, é muito mais rápido. E veja, eu estou falando de julgamento do Mensalão, eu não estou falando de instrução do processo, porque, de fato, a instrução ela demorou muito mais tempo. E, na primeira instância, não, o processo tem uma rapidez maior, tanto do recebimento da denúncia, depois a instrução e o julgamento.